tantos manos que já sabem tanto mais do que eu e que têm muito mais experiência, e as palavras dos verdadeiros pais também as encontramos e lemos todos os dias. O que é que eu posso trazer que possa trazer alguma coisa de positivo, ou mais ser um mais dentro daquilo que nós tentamos partilhar uns com os outros, não é? E possivelmente já viram pelo tipo de mensagens que muitas vezes eu trago, que eu gosto muito de assuntos que tenham a ver com as energias e com as ciências e de como as energias ressoam em nós. E há pouco tempo eu estava a ver um artigo e tentei colocá-lo para que fosse útil para todos. Dentro daquilo que tem sido também falado pela nossa verdadeira mãe e pelos nossos líderes, como o Reverendo Do e outros, que têm dado muita importância a como é que as nossas energias e como é que o nosso ser espelha aquilo que nós damos como teoria. Então eu chamei frequências da cura, porque na verdade todos nós procuramos a cura do coração, a cura da ligação com os pais celestiais, não é? E eu gostaria de começar lendo aqui uma oração, que é a oração do verdadeiro Pai. Estas orações fazem parte de uma compilação de uma coletânea que foi de várias orações do verdadeiro Pai ao longo da sua vida de providência. E esta tem um bocadinho a ver com este tema que eu trago. Quando não te conhecíamos pessoalmente, sentíamos-nos muito sós, quando não sabíamos que nos amavas tanto. Sentíamos uma solidão profunda nos nossos corações e ficávamos inquietos. Pai, quando descobrimos que Tu és tão próximo de nós, que nos protegias todos os dias, a cada hora, sentimos-nos mais ricos do que qualquer pessoa no mundo, porque tínhamos Tu em nós. Mas muitas vezes, por tolice, desviámos-nos, causámos tristeza e sentimos-nos tristes, preocupados e deprimidos. Repetimos estes erros e vezes sem conta, ferir o teu coração, porque agora sabíamos que estávamos a fazê-lo. Pai, ajuda-nos não só a perceber e a sentir este coração e amor em Ti, mas também a permitir-nos praticar a representação de Ti e o amor em Ti, mas também... peço desculpa que eu falsei. Representação de Ti e criar o Teu coração nos nossos corações. Um filho tem a imagem do Pai. Somos feitos à Tua imagem. Que o nosso coração seja a imagem do Teu coração e que os nossos pensamentos sejam a imagem dos Teus pensamentos, para que possamos pensar como Tu pensas, sentir como Tu sentes. Filhos, Pai, como podemos orgulhar-nos diante de Ti, se sofreste tanto para chegar a cada um de nós, se foste de nós, se percorreste um caminho tão longo para nos encontrar. Pai, que o Teu amor sincero prevaleça em todas as nossas ações e no nosso dia-a-dia, e amar como amas faz-nos o Teu verdadeiro outro. Desculpem lá estar de costas, porque aqui as letras estão pitosgas já, não conseguia ver aqui. Esta oração do verdadeiro Pai mostra-nos o quão a nossa energia deve ressoar. Esta imagem, eu andava à procura das imagens e ia falar aqui com o Osman. O Osman disse, olha, o notebook, ele consegue fazer coisas maravilhosas, e então eu fui experimentar, apesar de ter sido assim um bocadinho caótico de princípio, mas é só uma questão mesmo de prática, porque já tinha um bocadinho feito, depois tive que ali fazer uns arranjos. Mas isto para dizer o quê? Que a ciência cada vez mais nos mostra que nós somos parte de toda a energia que existe. E que, por exemplo, nós olhamos para nós e se nós formos ver uma célulazinha nossa, o verdadeiro Pai diz muitas vezes que nós somos o microcosmos do cosmos, não é?
e que este cosmos faz parte de tudo o que tudo o que Deus fez na criação. Então, não somos só apenas um corpo físico, somos um campo de energia vibracional puro. E o que acontece muitas vezes é que nós temos doenças, temos dores, temos situações que se passam com o nosso corpo que muitas vezes nem sequer sabemos explicar. E nós hoje, quando vemos a providência do Chambon, não é? Falam dos espíritos centrais. E se nós olharmos para aqui e vemos como é que realmente funcionam, que é com estes campos vibracionais, que o Reverendo Dino Pio Mono mostrou muito bem, que recolhem o mesmo tipo de energia que existe à nossa volta. Então, as doenças começam com esta distorção neste campo. Então, o corpo humano é este campo de energia composto de átomos em constante movimento. E o corpo humano é fundamentalmente um campo de energia pura onde as emoções funcionam como energia em movimento. E quando são distorcidos, quando nós temos sentimentos negativos, como a ansiedade, o luto, e estes não são devidamente processados, a doença física é vista como um sinal ou um sinalizador de um caos a nível atómico e molecular, que é normalmente gerado por uma bagagem emocional acumulada. Isto é muito interessante e nós vamos ver um bocadinho mais à frente como é que isto se processa. A questão é que quando temos emoções, muitas vezes nós não as expressamos. Nós fomos ensinados desde pequenos a que não devemos chorar e que os nossos filhos não devem fazer barulho e não devem fazer birras e devem se portar bem, mas todas estas emoções que muitas vezes são negativas ou dolorosas, elas ficam presas no nosso corpo e elas podem nos fazer adoecer. E a forma como entendo é como se fosse um copo de água. Nós adicionamos água e vamos adicionando água e o que é que acontece? Se não tirarmos água dali, ela acaba por derramar, não é? E nós vemos às vezes nas nossas relações que é um bocadinho isso. Nós hoje escalamos, amanhã calamos e depois calamos até que explodimos e sai sem filtros. Então, muitas vezes o que acontece é que acabamos por manifestar doenças ou enfermidades como resultado daquilo que não trabalhamos em nós. E estas emoções reprimidas, que muitas vezes são traumas, outras vezes são a gerência das nossas ansiedades. Eu vi uma vez um pequeno slide que mostrava que nós temos depressão e temos a ansiedade. A depressão vem quando nós vivemos no passado. E por isso ficamos deprimidos. Porque, eu era assim, isto era assado, e então ficamos deprimidos. E depois temos os ansiosos vivem no futuro, que é, meu Deus, o que é que vai acontecer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que conseguir? Então ficamos ansiosos. Então são duas energias que não devemos ter, porque o passado nós não mudamos mais e o futuro não sabemos como é que é. Então são duas, achei muita piada esta. Então o corpo é um campo energético e que esta presença de uma emoção presa distorce esse mesmo campo e esta distorção é mantida, quando mantida muito tempo, acaba de deformar os nossos tecidos. Nós vemos aqui, por exemplo, nós olhamos para a mão, mas a mão tem tecido da pele e se nós virmos no microscópio muito mais atento, ela é uma célula e quando nós olhamos a grandes dimensões, aqueles microscópios muito grandes, acaba por ser um vazio energético, essa mesma célula. Então, esta emoção quer dizer energia em movimento. Frequências vibracionais específicas de emoções dolorosas, quando não processadas, elas distorcem a própria frequência atómica dos tecidos do corpo. Talvez vocês já tenham ouvido falar da epigenética, não é? Agora fala-se muito de epigenética e eu achei muito gira esta árvore que foi gerada
pela IA, que diz que carregamos os medos não processados dos nossos antepassados e o nosso trabalho é quebrar a corrente. Conscientemente, não nos lembramos de muitas coisas, mas na verdade não sabemos muito do inconsciente. Nós vivemos na nossa mente consciente, mas não nos lembramos do que comemos no pequeno almoço. Se eu perguntar à Dona Milu, olha, o que comeu no pequeno almoço há um mês atrás? A Dona Milu não se lembra. Nem se calhar da semana passada, não é? A não ser que sejam aquelas pessoas que comem sempre o mesmo e dizem, deve ter sido isto, um pãozinho com manteiga, porque eu só como pão com manteiga. Mas não, nós muitas vezes até pomos a carteira num sítio e já não esquecemos da carteira, ou já não sei onde é que está o meu portátil, ou não sei as minhas chaves, porque são tudo coisas que a nossa mente muitas vezes trabalha mais a nível subconsciente, fazemos quase automaticamente, não é? Eu muitas vezes vou a andar e vou tão distraída que depois fico a pensar, eu já cheguei a casa, nem me lembro de ter feito o caminho. Então, por isso, vejam lá como é que às vezes não está a cabeça. E a nossa mente subconsciente, ela sabe exatamente o que está, tudo o que está, e tudo o que foi feito, e o que está errado. Então, por isso ela vive numa dimensão e numa frequência muito diferente. Ela sabe exatamente que emoções reprimidas tem, quem está envolvido, quando ocorreram, tudo com detalhe preciso e perfeito. Se calhar vocês agora estão-se a pensar, mas eu a maioria das vezes eu nem sei, já esqueci. Eu costumo dizer que quem esquece tem Alzheimer. A gente foi lá para trás, mas não se esqueceu, porque no subconsciente está lá. Então, o que acontece é que dentro de nós, este bombear e este pensamento traz químicos que são errados, e estes químicos normalmente que são causados pela frustração, pelo ciúme, pela ansiedade, eles são receptores que ligam as nossas células umas às outras de uma forma errada. E o que é incrível nestes receptores é que são os mesmos receptores que ligam, por exemplo, que são ligados quando, por exemplo, tomamos heroína. A ciência diz que são os mesmos receptores químicos que são utilizados ou que nós pomos como alerta quando tomamos uma droga, são aqueles que realmente vibram as nossas emoções mais negativas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que acabamos por ficar viciados nelas. É como se a mente estivesse sempre a ir para aquele nível. E queremos esquecer e aquilo torna a vir. Aquilo torna a vir. Então, isto consome o nosso corpo. E a nossa energia dispersa-se para outros lados. Aqui nesta Universidade do Utah demonstrou que ratos condicionados a temer o cheiro de flores de cerejeira transmitiram este terror à segunda e terceira gerações. Isto realmente foi uma experiência muito interessante que foi feita por dois investigadores, Brian Diaz e Carrie Ressler. E o que é que eles fizeram? Eles puseram uns ratos machos expostos ao cheiro de um composto químico com odor semelhante à flor da cerejeira. Mas, sempre que ele dava ou que colocava os ratinhos a cheirar esse aroma, eles davam-lhes um choque. Ou seja, criavam uma dor. Eles davam um choquinho nas patas do animal. Com o tempo, esses ratos passaram a ter uma resposta ao medo. Ou seja, sempre que eles sentiam esse cheiro, eles retraíam-se, mesmo sem receberem o choque. É como se já estivessem à espera que vão levar o choque. O mais interessante foi que estes ratos se acasalaram com fêmeas que nunca tinham sido expostas ao odor ou aos choques, e o que aconteceu foi que os filhotes, tanto a geração que veio a seguir, como os filhos dos filhotes desses ratinhos, sempre que eles sentiam o cheiro daquela flor, eles retraíam-se com medo, mesmo nunca tendo sequer sido-lhes feito a eles. Então o que verificaram foi isso, que muitas vezes há situações que acontecem, experiências que são passadas pelo DNA,
que depois refletem-se em nós, em energia, que nós nem sequer sabemos muito bem como é que elas estão lá. E isso foi muito interessante, porque o cérebro e o nariz dos descendentes estavam, de uma certa maneira, fisicamente diferentes, mas apresentavam um maior número de receptores que eram iguais aos dos pais. Isto aqui, agora, comparando aqui com os seres humanos, o que acontece muitas vezes é que também já foi visto que muitas pessoas que acabam por vir de pais que têm dores muito profundas, apesar de não terem passado pelas mesmas dores, têm as mesmas reações às situações de dor. E a lidar com as situações da mesma forma como os pais que passaram. E isto para dizer que, a nível do campo energético, muitas vezes nós agimos de determinada forma que nem sequer percebemos muito bem como e porquê. Então este aqui também pode-nos ver que é o espectro do estado do ser, em que nos mostra que se nós alimentarmos de uma emoção e esta emoção for uma emoção que nós continuamos a alimentá-la, ela muda o nosso humor. E ao mudar o nosso humor, ela faz-nos ressoar numa energia, um temperamento que tem a ver com aquela emoção. Mesmo apesar de ter já passado a situação, eu continuo a ter esse mesmo temperamento. E que depois de muitos anos, esse temperamento, esta maneira de ser, passa a ser um traço de personalidade. Aquela pessoa tem sempre aqueles traços de personalidade. Então, isto quer dizer que muitas vezes o estado de sobrevivência de uma situação que se passou e que normalmente deveria, depois de horas, ser resolvida, ela consome a energia do corpo e passa a fazer parte desse corpo. E passa a ser utilizada para os seus descendentes. E por isso, para dizer que quando a verdadeira mãe fala muitas vezes de gratidão e de arrependimento e de perdão, tem a ver com isso mesmo, para que nós não mantenhamos a nossa mente a ressoar numa vibração que é totalmente errada e que muda o nosso género. Porque o que ela quer é fazer o contrário. Se vocês gerarem e criarem um campo vibracional que é realmente de gratidão e de perdão, então quer dizer que daqui a algum tempo, mais à frente, nós conseguimos mudar todo este tipo de comportamento que nós fazemos, porque os nossos descendentes vão ganhar outro tipo de DNA. Então é muito interessante. Não sei se todos estão um bocadinho cansados, não é? Agora mudou a hora, toda a gente dormiu uma hora menos, está tudo assim. E pá, fogo aquela hora que eu não dormi, que eu fui para a cama à uma, quando olhei, eu estava assim a fazer qualquer coisa, quando eu vi disse, duas, depois lembrei-me que o Sérgio já me tinha dito. Eu disse, fogo, ainda só agora depois já me roubaram uma hora. Então aqui para dizer o quê? Que muitas vezes nós tratamos as situações como uma doença, e nós tratamos a doença muitas vezes através dos fármacos e das cirurgias, porque às vezes tem que ser, a Érica não está aqui, mas ela diria-me, então, mas há pessoas que chegam e precisam, não é? Fisicamente precisam destes fármacos e de cirurgias e de verem o corpo como algo visível que tem que ser trabalhado na matéria. Mas, na verdade, 90% de toda a dor física resulta diretamente da bagagem emocional aprisionada. E isto realmente faz sentido quando nós vemos, por exemplo, o verdadeiro pai que passava num campo de concentração e ele conseguia fazer as mesmas coisas e mais que os que lá estavam. Porquê? Porque, apesar do sofrimento, ele conseguia ter uma bagagem emocional que lhe deixava ou que lhe fazia essa dor ser gerida de outra forma. Mas o que acontece na forma quântica, ou que se tem vindo a ver, é que a doença não começa no corpo. A maioria das doenças não começa no corpo. A Demonim dizia que metade das nossas doenças são de campo espiritual. Isto já é em 90, né? Quando a Demonim falava. Quer dizer que
mesmo quando ainda não tínhamos esta noção, e mesmo que não queiramos falar do mundo espiritual, o facto de estarmos a falar de energia dá-nos também essa mesma ideia de que, se nós mudarmos o nosso campo de vibração, muitas das situações que se passam no corpo desaparecem. Eu não sei se vocês já tiveram a percepção de terem duas pessoas que têm as mesmas situações de vida ou parecidas, mas aquela pessoa que normalmente vê aquela situação de uma forma positiva, normalmente é muito mais viva. Eu achava muito interessante uma senhora que tinha um filho com uma deficiência ainda bem profunda, com cadeirinha de rodas e com aqueles equipamentos que têm que ser pela boca para mexerem a cadeira. Mas a mãe levava aquele miúdo sempre muito contente. E eu ficava a pensar, meu Deus, se a gente tiver um filho, como é que nós conseguimos gerar esta energia de estarmos sempre positivas? Mas ela, quando olhávamos para ela, ela nunca falou do filho a lamentar. A gente às vezes cruzava-se ali ao pé, nunca vi aquela senhora com uma cara de lamentação, mas muitas vezes nós vemos que há pessoas que é ao contrário, ou porque têm um filho coxo, e já estão, ai, a minha vida é tão difícil, e isto e aquilo, e depois, ai, estás tão abatida, estás mesmo em baixo. Porque tem a ver com a forma como nós vemos as coisas. Então, isto para dizer o quê? Que não sei se vocês já repararam que quando nós estamos muito cansados ou estamos muito aborrecidos, o nosso corpo normalmente está muito rijo e vocês sentem muito peso nos ombros, muitas dores no corpo e dizem, ai, isto não está nada bem. E eu a ler, enquanto estava a ver este artigo, aquilo que me chamou a atenção foi algo que eles disseram. Nós temos um tecido conjuntivo que começa na sola do pé, que é a fáscia, não sei se já ouviram falar, e que ela vem até cá acima, aqui à zona da orelha, ela acaba aqui por trás da orelha. E que esta fáscia, este tecido é um tecido conjuntivo e ela é uma proteína. E uma delas é o colagênio e outra é a elastina, ou seja, o colagênio que existe nesta fáscia, ela dá força e a elastina, ela dá-lhe flexibilidade. Mas quando nós vivemos numa vibração muito baixa, nós retiramos elastina ao nosso corpo e colagênio. Então o que é que acontece? Essa faixa fica mais rija. Então por isso é que nós sentimos muito mais presos. E ai, estou com uma dor nos ombros. Normalmente é um peso de uma energia, de um cansaço, de uma preocupação. Ele vê-se nessa energia. Então, nós quando temos várias energias, elas começam a criar nessa faixa uma armadura que chama-se uma armadura corporal, que não é uma questão física, mas é subconsciente, em que o corpo armazena as memórias e não distingue mais o perigo real de uma memória amarga fabricada pelo pensamento. Eu ontem estava até a falar com a Margarida na cozinha e estávamos a falar da terapia do riso, e eu estava a dizer que uma das técnicas que a terapia do riso utiliza é quando nós estamos numa energia muito baixa ou estamos muito aborrecidos. Vocês agarram num lápis e metem o lápis na boca, assim, e trincam. Depois de um tempo, vocês estão-se a rir. Porque o facto de estar a morder o lápis e fazer esta expressão em que a nossa boca levanta, o nosso cérebro identifica como um sorriso. Então ele acaba por produzir a hormona do bem-estar. E era interessante porque a terapia do riso, uma ideia que a Margarida trouxe por causa da cunhada e que vai ser aplicada hoje também aqui durante o workshop, traz um bocadinho isso, que é quando nós, mesmo quando não queremos rir, rimos e fazemos o gesto do rir,
acabamos por rir. E então é muito interessante. E aqui nós podemos ver aqui só assim muito rápido que quando nós temos raiva ou um excesso de estimulação negativa de toxinas, ela liberta hostilidade. Normalmente é visto, as doenças acabam por ser muito no fígado. Quando nós somos pessoas mais receosas, com ansiedades profundas, acabamos por danificar os nossos rins. E quando normalmente vivemos em situações de tristeza muito grande, os nossos pulmões são prejudicados. E começamos a ter problemas nestes locais, ou como, por exemplo, as lombares são normalmente quando nós entramos numa energia de nos preocuparmos muito, de pensarmos que somos os únicos que carregamos o peso, temos muita preocupação com a parte financeira, ela reflete-se muito na nossa lombar. E os joelhos normalmente são este bloqueio originado por um sentimento de obrigação excessiva, de queixa, ou de queixume, ou tipo, eu estou só a fazer tudo, eu é que... Então, as nossas energias bloqueiam-nos os joelhos. Isso não sabia se vocês não sei se já alguma vez tinham ouvido, mas achei muito interessante. Então, aqui também achei muito interessante que isto foi gerado através das palavras que lá estavam, e eu achei muito gira esta imagem, que fala sobre que as emoções extremas forçam a mente a criar um escudo energético de tecidos endurecidos para evitar que o coração quebre. Nós, normalmente, quando somos muitas vezes magoados, nós acabamos por... como se quiséssemos criar um bloqueio. Aquela pessoa não me engana mais, aquela pessoa não vai mais. Quando nós fazemos isso, nós trazemos este bloqueio ao nosso coração, que ele pode se expressar em dor, em tristeza, em ressentimento, mas o que quero dizer é que quando nós vibramos muito tempo sob esta energia, ela cria uma distorção da realidade. Tudo aquilo que é feito é distorcido, porque a nosso ponto de vista, quando nós começamos a queixar-nos e a queixarmos muito de uma pessoa, tudo aquilo que ela faz não presta. Mesmo quando ela faz bem, eu não consigo ver o bem que ela faz, porque eu estou sempre a olhar para ela de uma imagem negativa. Ela pode estar a fazer tudo bem, mas para mim eu vou arranjar aquela coisa que é errada, e aquela coisa errada é que me vai chamar a atenção. E nós podemos verificar nisso, como é que nós avaliamos as pessoas de acordo com isto. Qual é o meu tipo de distorção qual é o tipo de muros que eu tenho? E o amor depois transforma-se em autossabotagem, ou seja, nós estamos sempre a arranjar uma desculpa para vibrar naquele mesmo tipo de energia. E as pessoas são sempre as culpadas deste meu tipo de energia. Assim, por mais que estudemos, quantos livros leiamos ou quantas palestras assistamos, se o nosso coração e a nossa mente, o nosso coração é a nossa mente, então estamos sempre em distorção. E estar sempre em distorção significa que o sinal que emitimos, a frequência que emitimos, é uma frequência desarmoniosa. E essa frequência desarmoniosa também atrai desarmonia e conflito dentro de nós. Assim, o que me pediram para partilhar, a primeira coisa é mais importante, que é a cura. E eu apercebi-me que o ponto de partida da cura é compreender e aceitar e reter o amor dos pais celestiais dentro de nós. O reverendo Do, estávamos a ouvir, eu estive a ouvir um discurso muito, muito recente dele, e ele dizia: não vale a pena irmos chorar para o Chon Chiman se vamos para lá orar e a nossa energia não é a energia dos verdadeiros pais e a energia de Deus. Eles não nos vão ouvir. Ou nós estamos a vibrar numa energia que Deus possa habitar, ou Ele não consegue nos chegar até nós. Por isso não interessa quanto lemos, não interessa quanto oramos, se nós não orarmos dentro da energia que é correta, se não orarmos dentro da sintonia que é vibracional, que é igual à dos verdadeiros pais, as nossas orações começam a ser distorcidas. Porque nós oramos porque aquilo está mal, de acordo com o meu ponto de vista,
que aquilo tem que mudar de acordo com o meu ponto de vista, que aquela pessoa tem que fazer isto de acordo com o meu ponto de vista, que eu tenho que ser assim ou assado de acordo com o meu ponto de vista, que eu tenho que ter isto e que aquilo de acordo com o meu ponto de vista. Ou seja, tudo aquilo que eu vou orar, eu oro de acordo com o meu ponto de vista, que está numa determinada energia vibracional. E é esta energia vibracional que temos que estar constantemente a analisar. Porque já não me lembro se foi o presidente Giki Song que dizia que nós, em vez de orarmos por nós, oremos por algo para os outros, que depois a energia vem para nós. É muito mais fácil do que quando nós oramos para nós, para as nossas situações. Porque nós estamos a orar segundo o nosso ponto de vista. Mas quando nós oramos para a outra pessoa, normalmente estamos a fazê-lo altruisticamente. Para ela conseguir alguma coisa, que mesmo que independente de eu ganhar ou não ganhar. E então Deus consegue olhar para nós porque a nossa energia é totalmente altruísta. Enquanto que ao contrário é muito mais difícil. E muitas vezes nós dizemos, eu oro, mas Deus parece que não me ouve. Não tem a ver com Deus ouvir. Tem a ver se calhar com a forma como eu oro, não é? E... que engraçado, eu pus este coisa 2 vezes. Aqui diz que isto é uma frasezinha que diz: a tua biologia é a tua biografia. Se os nossos pensamentos não processados têm o poder de nos adoecer, os nossos corações despertos têm o poder de nos curar. Então, quando nós conseguimos perceber como é que funcionam as situações, então nós também temos capacidade para nos curar. Então diz que o corpo não está estragado, está apenas a responder inteligentemente ao código traumático não resolvido. Então, quando nós resolvermos as situações, o nosso corpo começa a gerar, a vibrar e a ser utilizado e a agir e a ter uma energia totalmente diferente. E diz também que curar é subtrair, é retirar as camadas supressoras da armadura corporal, que é esta energia negativa que vamos ganhando, camadas, e das paredes do coração. E curar não é adicionar novos medicamentos ou identidades sobre um sistema desgastado, mas sim fazer uma reestruturação energética. Ou seja, encontrar uma forma de libertar-nos naturalmente e criar alegria. Esta libertação de emoções pode ser vista nos ensinamentos dos verdadeiros pais como uma limpeza, não é? O reverendo Impio Mundo já falava que quando nós fazemos Shanyang é como descascar uma cebola. Porquê? Porque nós tiramos a primeira camada, mas estão lá outras camadas, não é? Mas se vocês virem, a verdadeira essência está lá no meio de todas estas camadas que vão sendo mais grossas e mais fortes e mais... E costuma-se dizer que, neste artigo dizia que esta acumulação de tensões são 90% da nossa energia vital, que é utilizada novamente para suprimir o passado. Ou seja, nós vivemos em coisas que já não podemos mudar. E vocês ouviram ali ouviram aquela leitura que era a oração do verdadeiro Pai, que li no princípio, não é? Não sei se leram também, ou se foram lendo. E havia lá um pequeno trecho que diz: deixa que o nosso coração seja a imagem do teu coração e deixa que os nossos pensamentos sejam a imagem dos teus pensamentos, para que possamos sentir e amar como tu amas, porque somos feitos à tua imagem. Então, o nosso estado natural, ensinado pelos verdadeiros pais, é um reflexo perfeito do coração de Deus. E a saúde física e espiritual nasce quando há um alinhamento. A oração que o verdadeiro Pai fez recorda-nos que somos feitos à imagem de Deus e que o seu amor é imutável, como a luz, e que brilha como a luz. E que para libertar estas emoções presas e restaurar a nossa natureza divina e alegre, nós temos que nos libertar também desta emoção e de atuar como uma ponte vibracional errada e realinharmos então com indivíduos com natureza divina.
permitindo a dissolução das energias negativas. Isto para dizer o quê? A única forma de nós nos mudarmos não é pelos outros, não é através dos outros, é através de nós. Nós não podemos mudar os outros, nós não temos essa responsabilidade. Deus deu-nos livre-arbítrio. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que cada um sabe as ações e sabe a direção que toma. Então, eu só posso ter poder de decisão das minhas próprias decisões, dos meus próprios sentimentos e das minhas próprias emoções. Então, quando nós olhamos para nós, é muito mais fácil vermos os outros de um ponto de vista diferente. Porque aquilo que nós muitas vezes vemos nos outros é o nosso espelho. É aquilo que nós somos, aquilo que não somos ou aquilo que não conseguimos ser. E por isso, muitas vezes, acabamos por sentir frustrados com a outra pessoa, mas na verdade estamos frustrados em nós. Porque ficamos zangados pela alegria dos outros, ficamos zangados porque os outros têm mais. Justificamos que nós não temos, mas é porque o outro tem, ou é porque nós não temos e não estamos a fazer o nosso esforço. Ou se calhar não conseguimos, até fizemos muito esforço, mas ainda não conseguimos. Então, este reconhecimento ajuda a reprogramar o subconsciente que armazena memórias de abandono, de trauma, de quando sofremos, de que criamos paredes de emoções presas e que muitas vezes a prática da oração e a intenção sincera de amar ajudam a limpar e a permitir que esta essência pura se irradie novamente e que este fluxo de energia possa realmente trazer uma nova energia ao nosso coração. E já estou nos últimos slides, diz que a gratidão é um estado supremo de recepção. Agradecer pela cura antes dela acontecer sinaliza ao corpo que a restauração já começou. Quando a verdadeira mãe diz que é grato, há muitas terapias hoje que trabalham com a gratidão. Procurem 3 ou 4 coisas todos os dias para serem gratos. Ou antes de irem dormir, vejam 3 coisas ou 2 coisas em que foi grato. Porquê? Porque esta gratidão, mesmo quando nós não temos outras coisas, mostra ao nosso corpo e traz uma energia de que nós temos tudo. E se nós temos tudo, nós não temos falta de nada. Então não temos que nos queixar. Então o corpo sente-se seguro, sente-se leve, pode ressoar numa energia que é totalmente diferente daquela em que nós pensamos: ai, não tenho isto, ai, quando é que eu tenho isto, ai, tenho estas tantas coisas, ai, coitadinho de mim, ai, eu sou isto e aquilo. Então, esta falta de perdão que temos muitas vezes de nós próprios, não é só das outras pessoas, não é apenas um peso mental, é uma toxina física. E a medicina milenar confirma que a raiva e o ressentimento ficam fisicamente armazenados no nosso fígado. Então, libertar emoções presas derruba este muro do coração que nós temos, permitindo que a nossa essência irradie novamente e atraia novas realidades. Nós hoje temos muitas formas de nos ajudar a vibrar em frequências mais elevadas. Alguém já ouviu falar do Ho'oponopono? Eu acho que é muito agora conhecido, não é? Nas terapias orientais usam-se há muito tempo, não é? É algo que se faz como se fosse... Como é que se diz aquilo quando se faz muitas vezes como se fosse um hábito, não é? E fazem... E um mantra, exato, um mantra, não é? E eles fazem isso, não é? Que é o... Sim, quando nós fazemos... Eu estava a ver, eu já fiz algumas vezes Ho'oponopono, mas eu estava a ler que isto é uma tecnologia havaiana, mas que transmuta energias densas do nosso campo de percepção. Mas eu, quando estava a ler e a preparar aqui o serviço, vi uma coisa ainda muito engraçada e muito importante, que é o que o Ho'oponopono faz é nos dizer que 100% da responsabilidade da mudança está em nós. Ele diz que sinto muito, quando eu digo sinto muito, eu reconheço a ruptura energética.
Pai do céu, sinto muito, eu não consigo ainda ser aquela pessoa. Obrigado. Sela o campo com gratidão. Obrigado que eu não tenho isto, mas tenho isto, isto e isto. Quando nós dizemos, por favor, perdoa-me, nós pedimos a reintegração da frequência. E quando nós dizemos amo-te, e isto é dito várias vezes, né? Sinto muito, obrigado, por favor, perdoa-me, amo-te. O amo transmuta a densidade em luz. Então, assumir que a realidade exterior é apenas um espelho do estado interior, muda a assinatura energética e elimina este reflexo da dor no mundo exterior. Então, é muito interessante porque nós, quando nós vibramos numa energia maior, nós trazemos cura. E há pessoas que têm-se curado só com as energias. Porquê? E quando nós vemos a fé e dizemos, foi um milagre, não tem a ver só com o milagre. É esta energia que nós trazemos de gratidão, de confiança, de crença e curamos. Quando nós vamos para o Chonchimone e vemos pessoas a curar-se, porque elas acreditam absolutamente que aquilo vai acontecer. Elas dizem, não há outra hipótese. Ainda foi na vigília de há 2 dias, dizia assim, uma mana disse assim, eu não posso morrer, eu tenho que ficar aqui. E disse, Pai do céu, vamos fazer aqui uma aposta. Se tu me mantiveres viva, eu dedico-me absolutamente a ti. E ela pôs aquilo como uma convicção que conseguiu ficar. Quando ela foi de novo fazer os exames, os médicos ficaram perplexos, mas como é que isso é possível? Claro que não foi só de um dia para o outro, e foi com muita oração, com muita devoção e com muito Chonchimone e talvez com muitos Central Level Spirits, porque nós temos camadas, viram aquilo, né? São uma cebola, são camadas, não funciona. Eu já fiz 1000 e não funcionam, isto é uma gandatanga, que é o que a gente faz, a gente ora 3 vezes. O meu pai costumava dizer, nós fazemos assim, começamos a subir, né? A montanha, quando estamos no pontinho de pôr o pé, naquele coisa que a gente fica equilibrado, nós dizemos, opa, já estou cansado, pela cambanhada abaixo, começamos tudo de novo. E continuamos a fazer isto, todas as vezes, até que um dia, somos persistentes e passamos aquele tracinho, e quando vimos, tipo, olha, afinal isto já não me dá impacto, ou então nós dizemos assim, eu desisto, isto nunca mais vai mudar. E pensamos que a outra pessoa é que não muda, mas não, nós é que não mudamos, porque nós paramos sempre no mesmo sítio. E então é um bocadinho isto, é criarmos uma forma de tirar esta toxina que vem dos nossos antepassados e assumir 100% a responsabilidade pela mudança. Eu não me interessa se o outro faz, eu faço. Não me interessa se o outro aceita, eu faço. Isto é teoria, que eu não consigo ainda praticar, porque eu subo a montanha e deixo-a, estou a subi-la e a descer, mas, na verdade, o termos a consciência de que depende de mim, também me deixa mais responsável por não estar a apontar a culpa ao outro daquilo que eu não tenho. Eu não tenho porque eu ainda não faço, não é porque o outro não faz. E aqui são 3 formas de nutrição que nos ajudam neste detox emocional. Por exemplo, agora há determinado tipo de terapias que trabalham, por exemplo, como eu expliquei atrás, quando nós estamos com raiva, mexe no fígado, né? E o fígado, ele é como se tivesse que ressoasse uma energia vermelha. Então diz que se nós fizermos 90 dias de sol e beber sumo de limão misturado com laranja, porque os vermelhos, os laranjas e os amarelos cortam o vermelho, fazem com que a mitose do fígado se transforme e substitui este tóxico, ou seja, limpa a raiva do fígado. Ou, por exemplo, também já se viu que o verde anula visualmente o vermelho. Por isso, quando nós, por exemplo, comemos determinados verdes, conseguimos fazer com que
a agressividade abaixo. Por isso é que muitas vezes as pessoas que são não carnívoras, como é que se chama? Os vegetarianos, normalmente dizem que o fazem para diminuir a agressividade, a emoção. E outra coisa muito interessante que também vi é o jejum. O jejum, ele também serve como uma forma de limpeza. Ele ajuda na limpeza neuroquímica. Então, quando nós fazemos jejum e bebemos só água, nós estamos a reparar tecidos. E estamos a transmutar traumas. E estamos a aumentar a nossa energia vital. E por isso é que as religiões usam o jejum como uma forma de conexão. Porque nós limpamos desta energia residual e damos a possibilidade de ser um canal muito mais puro. Não é interessante? E também caminhar 3 minutos ao sol, ao ar livre, também ajuda-nos a limpar o campo energético e a restabelecer o equilíbrio. Por isso, agora vem o sol, ponham-se na varanda de biquíni a apanhar o sol. Ou então ficam a andar na varanda de um lado para o outro. Ou fazem uma caminhada. Isto, o reconhecimento que somos profundamente amados, é o primeiro passo crucial para a cura. Pois sentimentos de abandono, de culpa, de baixa autoestima são os principais fatores que fraturam a áurea e bloqueiam o nosso fluxo de energia vital. E quando nós, a cura, quando nós saímos deste estado de sobrevivência, então entramos neste estado de vulnerabilidade e permitimos uma nova energia no nosso corpo. E esta é a energia que nos dá a possibilidade de vivermos na cura e na aceitação desta frequência maternal, não é? Que é a frequência do amor, da aceitação absoluta e da referência profunda que a verdadeira mãe nos menciona. Então nós removemos as barreiras para a abundância e tornamos-nos criadores de um mundo de paz e de harmonia. E eu deixava-vos aqui só com isto, que a cura não exige esforço, exige aceitação, e devemos permitir-nos absorver e reter ativamente este fluxo de amor incondicional para reconstruir a nossa armadura de luz. Adju. E obrigada. Queridos Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, estamos gratos, Pai Celestial, e eu estou grata, Pai, por a presença de todos os nossos irmãos aqui e pelas estarem atentos, Pai Celestial, a estas palavras. Espero, querido e amado Pai Celestial, que tenham sido, Pai, fruto do trabalho dos verdadeiros pais e que reflitam e que ressoem cada um de nós nos locais onde precisamos para nos dar as diretivas que necessitamos, que nos tragam uma maior clareza nos passos que devemos dar e que nos traga também, principalmente, a capacidade de refletirmos, de ressoarmos e de nos sintonizarmos à energia que a verdadeira mãe e à vibração que a verdadeira mãe nos tenta passar. Quando a verdadeira mãe nos diz para orarmos por nós, para não orarmos por ela, é porque ela encontra-se na perfeita unidade, na perfeita ressonância, na perfeita vibração com o teu amor. Mas nós continuamos, Pai Celestial, a ser utilizados erradamente, a criar no nosso corpo bloqueios, Pai Celestial, que não te permitem refletir-se como energia em nós, que não nos deixam realmente trazermos, Pai, a tua energia divina, que não nos deixam ser os verdadeiros filhos e filhas cristais que a verdadeira mãe fala. Querido amado Pai Celestial, que nesta semana possamos dar novos passos, possamos criar novas determinações, possamos, Pai, contigo e só contigo, colocar objetivos, tarefas e oportunidades, Pai, que nos permitam ser aquilo que tu desejas e a esperança que tens em cada um de nós. Abençoa cada um dos nossos irmãos aqui presentes, abençoa as suas famílias, que tu, Pai, estejas sempre presente em cada passo que eles dão. Queria, amado Pai Celestial, que tu nunca lhes faltes, que nunca lhes falte a força para saberem se libertar das situações mais pesadas, para saberem se libertar, Pai, das situações mais doridas
e que tu, Pai Celestial, sejas aquilo que é a ponte que lhes leve e que lhes conecte com a tua essência e com o teu coração. Obrigado aos verdadeiros pais e oramos profundamente à nossa Santa Mãe Ana, à nossa verdadeira Mãe, porque ela nos ensina diariamente que sem queixume, com gratidão, com conexão, nós somos verdadeiramente libertos e livres. Queridos amados Pais Celestiais, aceita esta oração que te peço e te oferto em atendimento à Santa Mãe Ana, que te oro com gratidão, em meu nome, Carla Vieira, da família Abençoada Central, Adju. Obrigado, Carla. Mais uma salva de palmas. Muito bom. Deixa eu ver.